Muito além nos confins inexplorados da região mais brega da borda ocidental desta galáxia, há um pequeno sol amarelo e esquecido. Girando em torno deste Sol, a uma distância de cerca de 148 milhões de quilômetros, há um planetinha verde azulado absolutamente insignificante, cujas formas da vida, descendentes de primatas, são tão extraordinariamente primitivas que ainda acham que relógios digitais são uma grande ideia. Esse planeta tem, ou melhor, tinha, o seguinte problema: a maioria de seus habitantes estava quase sempre infeliz. Foram sugeridas muitas soluções para este problema, mas a maior parte delas dizia respeito basicamente à movimentação de pequenos pedaços de papel colorido com números impressos, o que é curioso, já que no geral não eram os tais pedaços de papel colorido que se sentiam infelizes. E assim, o problema continuava sem solução. Muitas pessoas eram más, e a maioria delas era muito infeliz, mesmo as que tinham relógios digitais. O número cada vez maior de pessoas acreditava que a vida havia sido um erro terrível da espécie descer das árvores. Alguns diziam que até mesmo subir nas árvores tinha sido uma péssima ideia, e que ninguém jamais deveria ter saído do mar. E então, uma quinta-feira, quase 2000 anos depois que um homem foi pregado num pedaço de madeira por ter dito que seria ótimo se as pessoas fossem legais umas com as outras para variar, uma garota, sozinha num pequeno lanchonete em Rick Mossford, de repente compreendeu que tinha dado errado todo esse tempo e finalmente descobriu como o mundo poderia se tornar um lugar bom e feliz. Dessa vez estava tudo certo, ia funcionar, e ninguém teria que ser pregado em coisa nenhuma. Infelizmente, porém, antes que ela pudesse telefonar para alguém e contar sua descoberta, aconteceu uma catástrofe terrível e idiota, e a ideia perdeu-se para todo sempre. Essa não é a história dessa garota. É a história daquela catástrofe terrível e idiota e de algumas de suas consequências. É também a história de um livro chamado O Guia do Mochileiro das Galáxias, um livro que não é da Terra, jamais foi publicado na Terra, e até um dia em que ocorreu a terrível catástrofe, nenhum terráqueo jamais o tinha visto ou sequer ouvido falar dele. Apesar disso, é um livro realmente extraordinário. Na verdade, foi provavelmente o mais extraordinário dos livros publicados pelas grandes editoras de Ursa Menor, editoras das quais nenhum terráqueo jamais ouvira falar. O livro não é apenas uma obra extraordinária, como também um tremendo best-seller, mais popular que A Enciclopédia Celestial do Lar, mais vendido do que Mais 53 Coisas para se Fazer em Gravidade Zero, e mais polêmico que a colossal trilogia filosófica de Olonco Luffy, Onde Deus Errou, mais alguns grandes erros de Deus, e quem é esse tal de Deus afinal? Em muitas das civilizações mais tranquilonas da borda oriental da galáxia, o Guia do Mochileiro das Galáxias já substitui o Grande Enciclopédia Galáctica como repositório padrão de todo conhecimento e sabedoria, pois ainda que contenha muitas omissões e textos apócrifos, ou pelo menos terrivelmente incorretos, ele é superior à obra mais antiga e mais prosaica em dois aspectos importantes. Em primeiro lugar, é ligeiramente mais barato. Em segundo lugar, traz na capa, em letras garrafais e amigáveis, a frase "Não entre em pânico". Mas a história daquela quinta-feira terrível e idiota, a história de suas extraordinárias consequências, a história das interligações inextricáveis entre essas consequências e este livro extraordinário, tudo isso teve um começo muito simples. Começou com uma casa. Começa O Guia do Mochileiro das Galáxias, a obra escrita por Douglas Adams em 1985 na Inglaterra, que foi transmitida originalmente em 78 pela BBC na rádio, sendo adaptada posteriormente para o livro e para uma série de TV, tornando-se depois de algum tempo um fenômeno mundial. Ela é considerada um dos marcos da ficção científica e ela basicamente consiste de 5 livros. Há também um sexto que foi escrito posterior por um fã, no qual foi prometido pela mulher de Douglas Adams após sua morte. É isso, não sei mesmo. Basicamente, o livro Guia do Mochileiro das Galáxias, ele conta a história de um inglês azarado chamado Arthur Dent, no qual vivia numa casa afastada da cidade, e essa casa seria destruída para construir uma rodovia expressa. E então ele tenta impedir isso e se deita na frente da casa. Em determinado momento, seu amigo Ford Prefect, ele chega na frente do Arthur Dent, enquanto ele está deitado na frente da casa, impedindo que as máquinas a destruam, e diz que a Terra vai ser destruída para dar espaço a uma via expressa intergaláctica, e que eles não tinham muito tempo, e que ele deveria ir junto com o Douglas Adams. Com Ford. Não, é. Então,
Os Vogons, nessa parte, eles são uma representação do sistema burocrático, porque quando eles estão prestes a destruir a Terra, eles falam que o projeto de criação dessa via intergaláctica tinha ficado exposto num planeta durante um determinado tempo e os terráqueos tinham todo esse tempo para ir lá e abrir um processo contra para tentar impedir. Só que os terráqueos nem sequer sabiam que existiam outras formas de vida, enfim, e eles acabam não impedindo, óbvio, essa catástrofe de acontecer. Então os Vogons simplesmente destroem o planeta. E nisso o Ford Perfect e o Arthur Dent, eles conseguem pegar carona numa das naves dos Vogons. Exato. Depois disso, eles são descobertos como invasores pelos Vogons, são julgados por eles e são condenados a serem largados no espaço, no qual o Guia do Mochileiro das Galáxias define que uma pessoa não conseguiria sobreviver 30 segundos no vácuo total do espaço. Quando eles são largados no espaço, quando os 30 segundos estão quase acontecendo, acontecem umas coisas mais legais que pelo menos aparecem no livro e na série também, que é a nave Coração de Ouro. Ela se materializa tipo no lugar assim, e aí eles simplesmente conseguem entrar na nave. A nave, ela foi roubada pelo presidente da galáxia chamado Zaypod Blibbrox, na qual durante sua cerimônia este alcoolizado acaba por roubar a nave. Aí ele está sendo procurado por tipo uma galera do universo, e a nave ela é muito cara por causa que o motor dela é o gerador de improbabilidade infinita, em que tipo tu aperta um botão, ela gera uma sequência de improbabilidade e se materializa em qualquer parte do universo. De qualquer jeito, como um vaso de flor, por exemplo. Então, tipo, ela é uma nave, ela se materializa numa forma e quando ela se estabiliza, ela volta à forma normal. Mas até ela não se estabilizar, eles ficam em formatos completamente aleatórios e improváveis. E tem até um episódio em que eles se materializam num planeta, que eles estavam procurando, enfim, no contexto, e essa improbabilidade acaba por criar um vaso de planta e uma baleia. E eles começam uma queda livre. Então, na queda livre, o vaso de planta, ele não tem muita... Ele mostra, tipo, o que eles estão pensando. O vaso de planta não tem muita contemplação. Ele começa a pensar que ele está em queda, enfim, e ele simplesmente acaba por cair e quebrar no chão. A baleia, ela começa uma série de raciocínio que é muito engraçado. A baleia está simplesmente em queda livre e ela começa a pensar: o que é isso que eu estou mexendo? Eu acho que eu vou chamá-lo de cauda. Cauda parece um bom nome. Essa coisa grande se aproximando de mim, eu vou chamá-la de... como é que ele chama? Terra. Ele chama de terra. E aí, quando tá se aproximando, ele fala: oi, terra, você quer ser minha amiga? E ela simplesmente se estraçalha no chão. Então, após serem resgatados pela essa nave, eles são recebidos de maneira bem calorosa pelo Zaypod. E lá o Arthur, quando ele e o Ford, eles acabam por encontrar uma outra terráquea na nave, que seria a Tricia Macmillan, que foi, por coincidência, uma terráquea que o Arthur ele teria conhecido em uma festa e ele teria dado em cima dela, só que ela foi embora da festa muito antes dele conseguir fazer alguma coisa. E posteriormente ele acaba descobrindo que ela tinha saído da festa e da Terra junto com o Zaypod. Existem alguns outros personagens e coisas que tem nessa nave. Por exemplo, o Marvin, que ele é uma inteligência artificial, que ele tem o QI bilhões de vezes superior do que a de um ser humano. 30 bilhões de vezes, acho que é. E 30 bilhões de vezes superior a um ser humano. Mas ele foi desenvolvido para desempenhar funções básicas de humano. Então, ele foi desenvolvido a fim de ter uma... Como é que eles chamam o nome da... PHG. Que é como se fosse para imitar o comportamento humano. Então, acaba que ele tem um QI muito alto, e ele é só designado dentro da nave para, sei lá, abrir porta, cortar pão. Então, tipo, ele é depressivo. Todas as portas da nave, quando tu passa por elas dão um suspiro
Em algumas adaptações, no caso, por exemplo, no filme que foi lançado, elas dão um suspiro, na rádio elas dão uma risada quando abre elas. Para cada adaptação, as portas fazem uma coisa diferente. Isso é uma coisa do autor. Douglas Adams, quando ele escreveu o livro, de suas adaptações, ele quis variar um pouco e ver qual se encaixava melhor em qual contexto. Então, basicamente, a história conta um ser humano que ele saiu da Terra, foi resgatado por essa nave, ele acaba por conhecer pessoas que se tornam suas amigas, e tudo que ele faz durante o livro é uma maneira de tentar achar a Terra de volta, sabe? Ele quer resgatar a Terra de volta. Até que ele vai passando por diferentes lugares, e no fim do livro ele conhece, então, a raça que seria, na época, a raça mais famosa da Terra, mais inteligente do universo, que seriam os ratos na Terra. E os ratos são a raça mais inteligente depois dos golfinhos, que é muito legal, que a raça mais inteligente, enfim, depois dos golfinhos. Tanto que tem um episódio, dias antes da Terra ser destruída, os golfinhos de todo o planeta simplesmente desaparecem, e eles falaram que, tipo, eles tratam os golfinhos como uma raça muito inteligente, então é como se os golfinhos tivessem passado todo o tempo tentando se comunicar e avisar pra nós, e a gente levava como aquele barulhinho que os golfinhos fazem, a gente levava como uma coisa engraçada. Então, quando os golfinhos vão embora do planeta, eles deixam uma mensagem que é Até mais e obrigado por todos os peixes, que depois também na série, enfim, tem uma música, e tem uma música de verdade chamada So Long and Thanks for All the Fish. É isso aí. E daí ele acaba por conhecer os ratos na sua versão normal, como pessoas, e eles explicam que uma nova terra já havia sido encomendada, e que eles estavam terminando de construir ela com toda a civilização e no exato momento onde ela havia parado. Então, basicamente, ele consegue voltar para a terra dele, dando fim à narrativa do texto. O nome do cara que cria a Terra? Não tem, porque é a raça. O nome do cara que cria a Suíça. Só aparece. Como é o nome dele? Não lembro. Aí... Slashboard Fest. Isso aí. É o nome do cara que cria a Suíça. E ele vai apresentando a Terra de nova pro Arthur. E daí a Terra, ela é definida, ela é construída a partir dos buracos brancos, que são chamados na série, de onde toda a matéria ela sairia, e da onde a civilização que a construiu, ou seja, os ratos, eles tirariam a matéria necessária para construir a Terra de novo. Agora falando um pouco sobre o guia, tem uns verbetes assim muito legais, tipo algumas definições sobre qualquer coisa. Por exemplo, a Terra, no guia, é definida como praticamente inofensiva. Tem a besta voraz de Troll, que é um monstro que habita o planeta dos Vogons, e aí dizem que ela é tão idiota que se ela achar que tu não consegue ver ela não consegue te ver. Então, uma das coisas que o guia diz é que tu tem que andar o universo inteiro acompanhado de uma toalha, porque ela serve para muitas coisas, dentre elas, se tu se deparar com essa besta, tu tampa os olhos e finge que não tá vendo ela, porque ela não vai te ver também, por causa disso. Isso aí. Todo livro ele tem momentos de quebra de cabeça, então tipo, ele tem uma narrativa bem comédia. Por exemplo, em determinado momento aparece um cara numa nave que ele xinga o Arthur Dent. E aí o livro dá uma explicação de que esse cara, ele é imortal, e ele se tornou imortal através de um acelerador de partículas e um elástico. E que, como coisa pra fazer pra vida inteira, ele decidiu amaldiçoar todas as pessoas existentes no universo. Ele tem uma lista pra isso. E ele tem uma lista, ele vai seguindo a lista em ordem alfabética. Então, o livro tem muito conteúdo, enfim. Tem alguns marcos, por exemplo, o dia 15 de março, que é o dia do Orgulho Nerd, ele só é comemorado... ele é comemorado também como o Dia Internacional da Toalha. Por causa do livro, desse costume da toalha, então tem uma galera, tipo... Tem uma galera que realmente sai com uma toalha na rua pra comemorar esse dia, isso é bem bizarro, mas eles saem. E é bem legal porque é a influência que esse livro tem até hoje. É isso aí. E esse foi o livro que a gente escolheu.
Eu sou o Thiago. E eu sou o Matheus e esse foi... Ou ele é o Thiago. E ele é o Matheus. Mas aí acaba o contexto de quem não conhece. E esse foi o Guia do Mochileiro das Galáxias.